Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Luana, de Literatura, e essa aula se dirige aos alunos do primeiro ano do ensino médio. Bom, gente, como a gente já falou na nossa live, na nossa última aula, a gente fez uma revisão da questão das narrativas, de prosa de ficção, e agora a gente vai dar continuidade ao conteúdo falando sobre literatura popular, que é esse conteúdo de finalização do nosso módulo 3, certo? Esse é o nosso segundo encontro. A gente não vai terminar esse conteúdo já do módulo 3 nesse vídeo, vai precisar de outras aulas, então a gente vai dar essa pincelada sobre esse conteúdo que vocês já fizeram atividade, já leram, suponho, as apostilas, fizeram a atividade da apostila e também fizeram pesquisa, a atividade de pesquisa que eu passei na primeira e na segunda semana depois que a gente entrou em isolamento, atividades que eu encaminhei pelo grupo, Então, vamos lá, literatura popular. Literatura popular, quando a gente fala desse termo popular, a gente já vem à nossa cabeça algumas coisas bem padrão, bem específicas, alguns pensamentos recorrentes. Popular, povo, algo que se popularizou por ser utilizado durante muito tempo. São questões que podem vir à nossa cabeça e nesse contexto isso se insere exatamente dessa forma. Uma literatura popular é a literatura que foi disseminada pelo povo ao longo dos anos e se popularizou por ser, de fato, muito utilizada. Dentro do contexto de literatura popular, a gente tem a literatura oral. O que é a literatura oral? Literatura oral é a literatura que vai ser falada, que vai ser verbalizada. As pessoas vão contar histórias, vão narrar situações, os textos vão ser colocados para as pessoas pessoalmente, geralmente, e é uma literatura que já data de muitos, muitos anos atrás. Porque antes mesmo do advento da escrita, do surgimento da escrita, já existia a literatura oral. As pessoas já falavam, já contavam histórias, já passavam ensinamentos a partir das histórias, utilizando personagens, enredos, apresentando até mesmo aventuras de personagens inventados e tudo mais. Obviamente que naquela época a gente não tinha noção de que isso era a literatura popular, era a literatura oral. Mas com o tempo a gente foi dando esses nomes a essas coisas e assim ficou. Dentro desse contexto de literatura popular, que foi disseminada pelo povo, foi ficando bem comum dentro de cada região, de cada país e tal, a gente tem a literatura oral de cordel, que é a literatura de cordel. Uma literatura riquíssima, uma manifestação literária importantíssima para o nosso tempo e também para os tempos antigos, principalmente para a gente, falando da nossa região Nordeste. A literatura de cordel ela teve a origem lusitana. O que é isso? Quer dizer que ela teve uma origem portuguesa, Uma literatura que chegou aqui, se disseminou, claro, no Nordeste, principalmente no Nordeste, mas chegou aqui com a chegada dos portugueses, Eles que trouxeram, também é do português esse termo de cordel, que é referente à questão das cordas, onde eram penduradas as historinhas, os folhetos, Os que a gente vai chamar de folhetim. Então, essa origem lusitana, ela traz algumas referências para o cordel, Até mesmo para o cordel que é feito e disseminado hoje em dia como manifestação cultural do nosso tempo. Eu elenquei aqui algumas principais características do cordel, mas ainda existem outras. Por exemplo, o cordelista. O cordelista é aquele que faz o cordel, assim como o contista é quem escreve os contos, o romancista é quem escreve os romances, a gente tem o cordelista. E o cordelista, meu povo, ele é uma pessoa que escreve seus cordéis. Pasmem, A gente fala de uma literatura oral, mas o cordelista ele escreve seus cordéis. Por quê? Porque existe uma estrutura específica, bem definida para o cordel. É uma literatura, como eu disse, uma manifestação riquíssima e cheia de regrinhas, cheia de coisinhas que tem que ser escrita bem direitinho. Então, o cordelista ele vai escrever. Obviamente que quando ele está escrevendo o seu cordel, a sua história em formato de cordel, ele não vai dispensar a utilização de marcas de oralidade. Por isso que quando você até mesmo se pega um folhetim de cordel para ler,
A gente vai ter algumas falas como, por exemplo, ao povo que me escuta, ou a vocês, algo assim, sempre esse direcionamento, né? Porque a literatura de cordel, ela foi se difundindo com essa questão mesmo de literatura compartilhada, a literatura que é feita para ser lida em grupo, né? Para um grupo de pessoas. Além disso, o cordelista, o estereótipo de cordelista, ele mudou muito com o tempo. Por exemplo, antes a gente tinha o cordelista como aquele estereótipo de um senhor, um homem do interior, do sertão do Ceará, ou Nordeste mesmo como um todo, contando histórias e levando essas histórias para as pessoas, né, para os mais novos e tudo mais. Mas hoje em dia a gente já tem cordelistas de todo tipo, de todas as regiões do país, inclusive, o que é um ganho, né, um fator positivo para essa literatura que é tão importante para o nosso país e para a nossa região. Mas algumas coisas não mudaram, né? Esse estereótipo foi uma das coisas que mudaram com o tempo em relação à literatura de cordel, mas algumas coisas não mudaram. Como, por exemplo, o objetivo da literatura de cordel, que é a questão de ser uma literatura compartilhada para o povo, e também a questão das temáticas, que sempre foram, e eu creio que sempre serão, temáticas múltiplas. O que isso quer dizer exatamente? A gente fala de temáticas que podem abranger diversas situações. A gente pode ter cordéis que falem sobre política, por exemplo, de um tom mais crítico, uma história mesmo, um conto, um romance, uma história de amor, né, no caso. E a gente vai ter histórias de aventura, histórias com elementos fantasiosos, sobre elementos religiosos, enfim, a gente tem uma infinidade de possibilidades de temas para os cordéis. Isso não mudou com o passar do tempo. Além disso, o texto ele é escrito em métrica fixa e rimas que fazem a musicalidade dos versos. É a tal da redondilha, né? Que vocês podem ter, que eu acredito que vocês já saibam, que aí pesquisaram nas atividades de pesquisa que eu fiz para vocês, e vocês viram que o texto de cordel ele é escrito bem padronizado. Tem um verso bem específico do que tem que ter, como é que é a rima bem específica também, e a questão da musicalidade, principalmente a musicalidade. Porque a musicalidade ela é a alma do cordel. Você pode ver que a gente lê um livro de um jeito, recita, por exemplo, um poema de um jeito, mas o cordel ele é bem mais cantado, ele é bem mais ritmado. Então essa é uma das características mais importantes dos cordéis. Além disso, é publicado no formato de folhetins, como eu havia falado, os pequenos livrinhos amarelos, geralmente, ou brancos, né, que tem aquelas gravurazinhas na frente, contando as histórias que geralmente são curtas, por isso são colocadas em folhetins. Claro que essa impressão em folhetim, ela não que ela tenha se tornado obsoleta, mas ela não é mais única, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente pode encontrar coletânea de cordéis de autores em formato de livro mesmo normal, livros grossos, livros mais finos e por aí vai. Mas o formato inicial era mesmo em folhetim. Marcas de oralidade, isso é sempre bom reforçar, porque a gente sempre vai encontrar marcas de oralidade nos textos de cordéis, até porque é de uma pessoa para o povo, né? Então não faz sentido ter mesmo todo esse tato com a norma padrão, culta da língua. Então é uma coisa bem mais, uma literatura de manifestação informal. E a literatura de cordel é muito conhecida também por suas estilogravuras, que são aquelas gravuras talhadas em madeira, né, que ilustram as páginas dos poemas. Cada cordel ele vai apresentar as estilogravuras referentes à história que está sendo contada. Eu coloquei aqui um exemplo só para encerrar. Esse exemplo aqui é uma estilogravura sobre uma história chamada A Moça Roubada. A gente vai ter a oportunidade de estudar mais sobre o cordel, como eu disse, essa não é a nossa única aula sobre isso. A gente ainda vai ter no próximo vídeo, para encerrar, a questão dos autos populares, também entrando nessa literatura popular e oral. E por enquanto é só, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês em relação a esse tema. Como a gente ainda não tinha tido a oportunidade de eu explicar para vocês, né, especificamente fazendo colocações minhas sobre a literatura de cordel, e sim, foi mais um estudo direcionado que vocês fizeram em casa. Eu espero que tenha sido útil para que vocês tenham aprendido mais, para a gente conseguir finalizar logo esse módulo, né, e seguir para o nosso próximo módulo sobre literatura também.
Além disso, se vocês não tiverem entendido até então agora, vocês podem estar voltando o vídeo e tal e falando comigo também no grupo, certo? É isso.